E aí galera rocheda, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo bem especial aqui pro canal. Recentemente eu estive viajando ali no Japão e na Coreia e eu decidi trazer aqui pro nosso canal algumas coisas que eu vi por lá relacionadas aí ao meio nerd. A gente sabe que o Japão é a terra dos animes, é a terra dos mangás e produz muitos dos melhores jogos de videogame do mundo. Então é um lugar cheio de nerdice e eu resolvi trazer muitas das minhas experiências da viagem aqui para vocês. Vamos falar hoje do que é que tá rolando aí, ou do que é que eu vi lá no Japão e na Coreia também, diga-se de passagem, a respeito de nerdice. Então vamos lá. Então, eu fui recentemente pro Japão, como já falei aqui no início desse vídeo. Eu saí do Brasil e fui para Frankfurt pela Lufthansa. De lá eu fui para o Japão. E o avião que eu fui no Japão é o da empresa All Nippon Airways, que é uma das principais empresas de voo do Japão, as principais empresas aéreas do Japão. E uma das coisas mais curiosas é que já logo de cara o vídeo que aparece lá avisando a respeito das máscaras de oxigênio que vão cair na sua cabeça em caso de despressurização, que tem que afivelar o cinto e tal, essas coisas. O vídeo lá da Nippon é temático de Pokémon. É uma coisa curiosa que logo você já entra no clima já no avião. Você vê aquele videozinho com os Pokémon interagindo com o pessoal, né? O Machoke botando cinto de segurança e tal. É bem legal, eu achei muito bacana. É pena que eu não consegui entrar num daqueles aviões temáticos, né, que eles têm de Pokémon. Quem sabe numa próxima oportunidade, né? Bom, o primeiro canto que eu fui no Japão foi Tóquio. Uma das coisas mais legais é que Tóquio realmente é uma cidade que respira nerdice. É uma cidade que você vê em todo canto. Tem negócio de videogame, de anime, de mangá. Você vê que tem propagandas de mangás que vão ser lançados no metrô. Você vê que tem propaganda de jogos no metrô, né? No metrô de Tóquio tem umas telinhas onde passam propagandas. E muitas delas são de jogos, né? Eu vi propaganda do Sonic, propaganda do Pikmin. Então assim, a gente vê também os comerciais dos animes lá. Então já no metrô você vê já as grandes novidades dos jogos e dos animes que vão ser lançados lá no Japão. Então obviamente eu usei muito metrô ali de Tóquio. Eu dei uma parada também na estação de Shibuya, a estação de Shibuya que ficou conhecida internacionalmente por conta do arco de Shibuya de Jujutsu Kaisen. Gojo ficou um tempo ali aprisionado. Inclusive uma curiosidade, já adiantando a próxima cidade, em Kyoto tem uma estação chamada Estação Gojo, que eu apelidei carinhosamente de Estação do Mais Honrado. Tive obviamente que passar por esse marco aí dos animes recentes. E também no Japão eu andei pelo Parque Ueno, e no Parque Ueno tava rolando uma feirinha ali de produtos usados, porque tá no período das cerejeiras, né? Acabou recentemente as cerejeiras, né? o Sakura, né? Que é quando as cerejeiras desabrocham. E tava rolando uma feirinha lá, e uma coisa interessante é que uma das coisas vendidas na feirinha de produtos usados era um Super Famicom, né? Um Super Nintendo lá do Japão, que estava sendo vendido. A pessoa não queria mais, né? Podia até ter comprado, mas um videogame japonês muito localizado. Naquela época os consoles eram mais localizados. Hoje em dia não tem muita diferença você comprar um console aqui ou no Japão ou nos Estados Unidos, né? Mas naquela época era bem complicado você comprar um console em outro país. E uma coisa curiosa é que tinha um tiro ao alvo lá em Ueno, e os prêmios desse tiro ao alvo eram coisas tipo um DS, tinha um Switch, eles estavam dando Switch de prêmio,
tinha um Gunpla também, né? Um action figure do Gundam, né? Então eram coisas ali que aqui no Brasil é o quê? É pirulito, é pastilha, os prêmios é tudo, é só isso, no máximo um bicho de pelúcia. Lá no Japão os caras dão Nintendo Switch, para vocês verem ali o nível do Japão, né? E aí um dia posterior, eu fui na Diversity, né, da Diversity Plaza, que é um shopping que tem lá no Japão. E o grande destaque não é nem a questão do shopping, né, não é nem a questão das lojas ou da praça de alimentação, e sim porque em frente ao Diversity tem uma estátua em tamanho real de um Gundam. Tem um Gundam Unicorn na frente ali do Diversity, então muita gente vai lá para tirar foto desse Gundam Unicorn, né? Eu não sou um grande conhecedor de Gundam, mas eu acho legal, os robôs eles são muito bem feitos, são muito bonitos, né? Esse Gundam também tá muito bonito. E aí obviamente se tem uma estátua do Gundam, lá perto tinha um café do Gundam, né? Você podia ali tomar um café temático ali com o pessoal do Gundam. E também pelas redondezas, ali próximo, tinha um food truck no café da Hello Kitty. Não tirei foto, mas tinha lá o café da Hello Kitty, para quem quisesse consumir coisas relacionadas a Hello Kitty. Nesse mesmo dia eu fui para Akihabara, e é claro que todo nerdola que vai para o Japão tem que ir para Akihabara. É lá onde tem os produtos eletrônicos. É lá onde tem muita action figure, então tinha muita coisa aí de Gundam, de Saint Seiya, tinha coisa de Jujutsu Kaisen, Boku no Hero, Naruto, One Piece, tinha de tudo quanto é anime, menos de Hokuto no Ken, né? O Hokuto no Ken não estava muito em alta quando eu cheguei lá, né? Eu não encontrei absolutamente nada de Hokuto no Ken, né? Infelizmente. Não sei se eu não procurei direito ou se realmente o pessoal já tá meio, o Hokuto no Ken tá meio em baixa lá no Japão. Mas o fato é que tem muita coisa de muita franquia, não só de anime, mas outras franquias também. Tem muita coisa até de Marvel e DC. Tem muita coisa de Marvel e DC que, para quem quiser comprar figure, tem lá no Japão, em Akihabara. Tem muita máquina de gacha também, né? Quem quiser pegar uns brinquedinhos ali, se divertir com um gacha, né? Tentando pegar um bonequinho ali. Então assim, Akihabara tem bastante coisa para quem curte muito cultura pop, assim. É um local assim para realmente o nerdola se divertir bastante. E aí falando mais do Hokuto no Ken, realmente eu fiquei muito decepcionado. Porque não tinha muita coisa de Hokuto no Ken, não tinha nas lojas, você não tinha figures, você não tinha o gacha de Hokuto no Ken. O canto onde eu encontrei coisa de Hokuto no Ken, infelizmente, foi no Pachinko. Eu passei por um Pachinko e tinha lá coisa de Hokuto no Ken, tinha o Pachinko temático do Hokuto no Ken. Então é uma coisa que assim é até meio triste, né? Ver uma franquia tão grande, tão importante para os mangás e para os animes virando uma franquia de pachinko, assim como está acontecendo também com Evangelion. Lá as coisas de Evangelion que eu encontrei, a maioria era pachinko, assim como aconteceu também com Garou, Garou, que é aquele tokusatsu, né, do Guerreiro Dourado ali, também virou uma franquia de pachinko. Então é muito triste ver essas grandes franquias se tornando ali tema para jogo de azar. A verdade é essa, né? Eu preferia muito mais ver o Hokuto no Ken com muito espaço ali nas figuras em Akihabara do que em Pachinko. E aí outro dia eu também fui para Skytree, e o grande destaque da Skytree é que eles têm uma parceria ali com o Boku no Hero. Então tem uma ação ali com o Boku no Hero, tem muita coisa temática, espaço instagramável de Boku no Hero. Você tem até um painel mostrando quem são os personagens de Boku no Hero, para quem não conhece. Tem o café do Boku no Hero lá. Então é uma parceria muito boa ali com a Skytree, né, que é uma das torres ali
que tem lá em Tóquio. Na parte de baixo da Skytree tem um café do Reborn, né? Olha que curioso, né? O Katekyo Hitman Reborn tem um café no Skytree. E além do Reborn, outra franquia que também tem um café lá perto era o café do Kirby. Inclusive o Kirby é curioso porque eu não sabia que o Kirby era uma coisa tão grande lá no Japão. Lá no Japão você tem Kirby em tudo quanto é canto. Eu achava que era uma coisa menor, mas lá no Japão o pessoal é muito fã dessa bolinha rosa, né? E assim, você tinha um café ali do Kirby, mas que você só podia tomar com reserva. Você tinha que fazer uma reserva antecipada para poder ir para lá. Em frente ao café do Kirby, você tinha uma mega loja de Pokémon. E assim, tinha tudo que você podia imaginar de Pokémon. Aí você vê que tem quase 1000 Pokémons, mas nessa loja de Pokémon tinha coisa de praticamente todos os Pokémon. Tinha coisa do Pokémon Chaveiro, tinha coisa do Pokémon Múmia, tinha coisa do Pokémon Filhote de Cruz Credo, tinha coisa de tudo quanto era tipo de Pokémon. E tinha gente comprando, né? Você acha que o pessoal é só Charizard, Pikachu e Jigglypuff? Não, o pessoal comprava coisa do Pokémon Sorvete lá na loja de Pokémon. E aí, para variar também, perto da loja de Pokémon tinha um café de Pokémon, por que não? E então você vê que tinha bastante coisa assim de Pokémon. Se você for fã de Pokémon, você pode pegar os Pokémon tudo lá. E aí, você tá gostando do vídeo? Então aproveite e se inscreva no canal, porque sempre que a gente for lançar novos vídeos, você vai receber a notificação e vai poder assistir em primeira mão as nossas novidades. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e conheçam o nosso canal. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal, que esse é um bom vídeo e que possa compartilhar para mais pessoas, para que mais gente conheça o nosso conteúdo e assim a gente possa produzir mais vídeos e vídeos melhores. Então aí ajuda o nosso canal. Se você não gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal do mesmo jeito, porque o próximo você vai gostar. Então, vamos voltar aí ao nosso vídeo. Bom, de Tóquio eu fui para Kyoto, e Kyoto já não tem tanta nerdice quanto Tóquio, né? Kyoto é uma cidade muito mais tradicional, muito mais do Japão raiz mesmo, negócio de geisha, samurai e etc. Porém, Kyoto tem um museu da Nintendo, um museu da Nintendo recém-aberto, que é num prédio que antigamente era uma das sedes da Nintendo e que agora virou um museu. E aí no museu da Nintendo eu tive a oportunidade ali de ver muita coisa da Nintendo. É um museu muito mais visual do que informativo, não tem muito texto, não tem muita explicação. É mais os vários consoles que a Nintendo tem com os principais jogos, então você pode ver toda a trajetória da Nintendo, desde a época que ela era uma empresa de cartas até hoje, com os jogos mais recentes. Então tem muita coisa para ver, muita coisa para interagir, inclusive o Switch 2. Eu tive a oportunidade de ver o Switch 2 de perto, foi ver o Switch 2 ao vivo e a cores e pude tirar foto dele. É uma das poucas coisas. Na verdade é uma única coisa que dava para tirar foto, né? Não é permitido tirar foto lá dentro, nem gravar. E obviamente o museu da Nintendo não seria um museu da Nintendo se a gente não tivesse a oportunidade de poder jogar alguma coisa, né? Então tem um espaço lá que permite que a gente possa jogar alguns jogos, né? Então eu matei minhas saudades de jogar Super Nintendo, matei a minha saudade de jogar Nintendo 64 lá. Porque tinha lá o Nintendinho, o Super Nintendo e o Nintendo 64 para jogar com jogos com tempo limitado. E você também tinha outros jogos, né? Você tinha o Game & Watch gigante, você tinha jogo de atirar, você tinha vários jogos ali para você jogar da Nintendo, relacionados à Nintendo. E também a feirinha é o mercadinho lá que você podia comprar produtos relacionados à Nintendo. Assim, foi uma grande viagem, né? Todo mundo que cresceu jogando Nintendo
certamente quando vai para um lugar desse fica doido, né? Eu fiquei doido lá, bateu muita nostalgia, né? Lembrei muito de toda a trajetória da minha vida enquanto jogador de videogame. E no final eu fui num restaurante ali da Nintendo, apesar de que não é um restaurante da Nintendo, né? Porque assim, é a lanchonete do museu da Nintendo, mas a comida lá não é temática da Nintendo, é uma comida normal. Mas eles acabam, de certa forma, sendo a lanchonete da Nintendo. Então eu comi lá, tive a oportunidade de comer lá e basicamente relembrei de vários momentos da minha vida enquanto jogador de jogos da Nintendo. E aí depois de Kyoto eu fui para Osaka, e Osaka tinha mais coisas do que Kyoto, porém menos do que Tóquio. Para começar, Osaka é onde está localizado o Parque da Universal no Japão. E teve um dia que eu passei o dia inteiro no Parque da Universal do Japão. E aí você vê que tem muita coisa legal para ver ali relacionada à Universal. Então você tem espaço temático de tubarão, você tem espaço temático ali do Jurassic Park, você tem uma área ali que é um espaço para franquias fofinhas, Hello Kitty, Snoopy, Vila Sésamo, é um espaço muito voltado para as criancinhas, né? Você tem um espaço de Waterworld, que eu sinceramente eu não entendo para que ter um espaço de Waterworld, porque esse filme foi um fracasso, né? Mas ainda assim eles colocaram lá o espaço de Waterworld e tinha uma galera lá que ia lá em Waterworld porque tem umas apresentações lá e a galera ia para assistir e a galera curtindo. Mas os principais espaços eram o espaço do meu malvado favorito, não era muito grande, mas que tinha bastante coisa. O espaço que eu já citei aqui do Jurassic Park, tem uma roda gigante lá imensa, uma roda gigante não, né? Uma montanha russa imensa lá. Tem vários locais para comprar souvenir, teve uma apresentação onde apareceram os Velociraptors ali no meio da galera. Um outro espaço muito grande é a área do mundo bruxo do Harry Potter, que é um espaço que você tem que entrar com hora marcada. E tem muita coisa lá, eu bebi a cerveja amanteigada, tem vários souvenirs de varinha, de sapo de chocolate, tem muita coisa relacionada com o universo de Harry Potter, né? Tem os brinquedos lá que são nessa temática do Harry Potter. E tem a parte que é a parte exclusiva do parque da Universal do Japão, né? Que é a parte do Super Mario Bros. Que o único parque da Universal que tem essa parte do Mario Bros. É o do Japão, que também é um espaço que você tem que entrar com hora marcada. E lá dentro você também tem a parte do Donkey Kong. Então você vê a parte do Mario e depois vê a parte do Donkey Kong. E ali você tem muita coisa relacionada com o Mario, né? Não só o cenário é muito bacana. Tem o Toad, né, que é uma simpatia em cogumelo, né, o Toad ali. Foi lá onde eu comprei essa camisa, inclusive, né, essa camisa aqui do Mario. Você pode comprar muitos souvenirs lá nesse espaço. E tem, obviamente, os brinquedos, tem um passeio do Yoshi, né, tem muita coisa legal para quem é fã do Mario. Além desse parque da Universal, outra coisa relacionada ao mundo nerd que tem em Osaka é a loja da Shonen Jump. A Shonen Jump tem uma loja lá em Osaka, porém eu achei meio decepcionante, porque assim, 60% da loja é One Piece. 60% da loja é One Piece, então tem muita coisa de One Piece. Aí dos outros que sobram, 35% é anime novo, mangá novo, melhor dizendo. Então tem coisa de Sakamoto Days, tem coisa de Kaiju Number 8, tem coisa de Jujutsu Kaisen, tem coisa de Hunter x Hunter, apesar de que Hunter x Hunter não é mais da Jump. E tem coisa de muitos dos mangás e animes mais novos, né? Tem coisa de Naruto, tem alguma coisa de Naruto lá. E 5% é o resto, né? Que é o resto. Então você vê que, por exemplo, Dragon Ball tem pouca coisa na loja da Jump, o que é bizarro, porque Dragon Ball é a cara da Jump, né? É o mangá mais
conhecido da Shonen Jump fora do Japão. Porque apesar do One Piece vender mais, o Dragon Ball ele é mais internacional, mais conhecido internacionalmente. Não tinha nada de Yu Yu Hakusho, não tinha nada de Saint Seiya, não tinha nada de Hokuto no Ken, né? Não preciso nem dizer isso. E não tinha nada de Jojo. Então você tem muitos mangás clássicos que não tinha nada lá. O pessoal lá não dá muito valor com os mangás clássicos, né? Tinha outra coisa de Urusei Yatsura, mas a maior parte era mangás mais recentes mesmo. E Osaka também tem um local bem curioso, que eu não cheguei aí, mas que eu queria muito ir, mas não deu tempo, que é o Space Station, que é uma espécie de balada nerdola, que é um local onde você pode tomar uns goró, e lá tem vários videogames antigos, videogames clássicos e fliperamas, arcades, onde você pode passar a noite jogando. Então, ao invés de você ir beber e dançar, você vai lá beber e jogar. Eu queria muito poder ter ido, mas eu acabou não dando tempo, né? Eu fui para uma balada normal mesmo. E aí eu visitei Osaka, conheci muita coisa de Osaka, depois eu conheci muita coisa de Hiroshima, e aí depois eu saí do Japão e fui para a Coreia, novamente pela All Nippon Airlines, mais uma vez vendo ali os Pokémon, né? Os amigos Pokémon aí. E é curioso porque no voo da Air Nippon você consegue ver vários animes, inclusive aí a grande redenção aí, porque tem o primeiro episódio de Hokuto no Ken na All Nippon Airlines. Eu tive a oportunidade de reassistir o primeiro episódio de Hokuto no Ken, basicamente compensou toda a ausência de Hokuto no Ken nesse passeio que eu fiz. E aí eu saí do Japão, fui para a Coreia. A Coreia ela não é tão nerd quanto o Japão. Poderia ter umas coisas ali de solo leveling. Eu encontrei algumas coisas de solo leveling, mas foi pouca coisa. Podia ter umas coisas mais de manhwa, não encontrei, apesar de que eu também não procurei, né? Então fica elas por elas, né? Pode ser que realmente tenha, mas eu não fui atrás. Mas o principal destaque de nerdice que eu encontrei na Coreia foi quando eu fui na Lotte World, né? Lotte World, que é o principal parque indoor da Coreia, se eu não me engano é o maior parque indoor do mundo, me passaram essa informação. E no Lotte World eles têm uma parceria ali com a Nintendo em relação a Pokémon, né? Então o espaço lá é todo temático de Pokémon. Você tem apresentações de Pokémon, você tem os Pikachu lá dançando, tem todo canto que você vai, tem Pokébola, tem os Pokémon tudo lá. Então é mais um lugar aí cheio de Pokémon que eu conheci aí nessa viagem, né? O pessoal da Ásia ama Pokémon, né? Pokémon no avião, Pokémon no café, Pokémon na loja, Pokémon no parque, Pokémon em tudo quanto é canto. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre as minhas experiências de nerds no Japão. E eu queria pedir para que você ajude aí o nosso canal, né? Se inscreve, curta, comente, compartilha, né? Se você tem experiências aí nerds aí na sua cidade ou em algum país que você visitou, algum lugar que você conheceu, né? Compartilha aí com a gente. Então é isso, né? Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu!